Vamos falar um pouco sobre o Brasil. Essa semana eu não falei nada de notícia. Mas aí, o presidente Bolsonaro diz que as Forças Armadas participarão no processo eleitoral. As eleições de 2022 serão uma das eleições mais importantes do mundo, principalmente por quem vai assumir a cadeira presidencial da nação brasileira em 2022. E o Exército vai participar de perto de toda a movimentação como fiscalizadores do processo eleitoral brasileiro. Outra questão que está aí, Bolsonaro quer que o Supremo Tribunal alinhado ao governo a partir de 2023, se ele permanecer no poder. Nós estamos com o caso do Mendonça lá, que não foi sabatinado até agora. E a gente vê que é muito difícil esse alinhamento entre governo supremo e a Câmara de Deputados e o Senado. Mas é um desejo, com certeza o país iria ser muito melhor, mas eu vou falar algo que está ocorrendo agora aqui, ó. Olha o que está ocorrendo agora. Bolsonaro diz que não vai exigir o passaporte da picada no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, eles deram queda. E aí o Fux foi e reverteu a questão e exigiu a obrigatoriedade. Assim como o Bolsonaro não quer o passaporte, olha aí outra matéria dizendo que Bolsonaro questiona a imunização de jovens. Por que a picada para jovens? E aí eu vi hoje novamente o Supremo Tribunal Federal dando autonomia aos prefeitos e aos governadores para tomar a decisão no seu estado. Então veja bem, o governo federal é contra o passaporte, o governo federal é contra a imunização de jovens e adolescentes, só que daí o Supremo vai e passa por cima do governo federal e dá autonomia aos prefeitos e governadores para fazer com o povo o que eles bem entender. Não é um absurdo, é um absurdo mesmo, irmã Rose Reis. Então aí você vê que parece a casa da mãe Joana, que infelizmente o governo fala sobre algo e aí por contra o fato na outra ponta você vê o governo lançando o Supremo, a Suprema Corte Brasileira indo totalmente contra o que o governo quer. E o que eu acho interessante é o que o irmão Miro está falando aí, aumento de 7% no combustível para o feriadão. A gente sabe que a Petrobras já não pertence ao Brasil faz muito tempo, Não é de hoje que a Petrobras não pertence ao Brasil e quem comanda o aumento do petróleo no Brasil, toda a movimentação de valor de bomba é o dólar. O governo não pode interferir no processo do valor ali, do mercado, do que é comercializado. Então, eles tentam de todas as formas barrar o crescimento do preço, mas infelizmente, meu irmão, e vocês sabem que quando o petróleo sobe, sobe tudo, sobe a alimentação, sobe todos os commodities, que eles dizem, Tudo sobe por causa do aumento do petróleo. Sobe o frete, sobe a comida. E nós estamos aí, eu estava vendo hoje o Datena falando, sobre as pessoas em São Paulo estava vendendo a carcaça do boi e aí foi proibido, em vez de vender para dar a carcaça do boi ao povo, a carcaça do frango.
e as pessoas procurando essa carne, esse resto de carne para comer, por não ter carne para comer, né? E nós estamos aí hoje, o presidente Bolsonaro, ele declarou, né, a escassez. Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui, mas ele declarou a escassez do alimento para 2022 já, né? Para 2022, olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês que nós vamos enfrentar aí uma crise de desabastecimento como está no Reino Unido. Então não é algo que da nossa mente. Então, assim como está tudo muito caro, o Brasil também vai sofrer aí uma crise de desabastecimento em 2022. Olha aí. Bolsonaro diz que o Brasil vai enfrentar problemas de abastecimento, como a crise energética lá no país Xing Ling. Agronegócio enfrenta maior dificuldade para comprar defensivos e fertilizantes. Presta atenção, é matéria de hoje, meu irmão. Então tá aí, o presidente afirmou nesta quinta-feira, matéria de ontem, dia 7, que o Brasil deve enfrentar problemas de abastecimento no ano que vem. De acordo com o mandatário, o cenário de possível falta de produtos em 2022 está relacionado com a crise energética do país Xing Ling. Então, a possibilidade de faltar determinados tipos de insumos na nação brasileira, ela é gigantesca, né? Isso vai acontecer. E muita gente, no dia que houve o apagão no país Xing Ling, eu fiz a live com vocês. O apagão no país Xing Ling desligou várias empresas, indústrias, fornecimento e cidades foram desligadas. E isso paralisou no país Xing Ling produções inteiras que afetará o abastecimento global. Que vai afetar o abastecimento global. Então agora veja que por causa dessa crise o presidente já está dizendo que vai afetar o agronegócio do Brasil e vai afetar o abastecimento nas partilheiras. Então muitos olham para isso como uma crise interna no Brasil, mas é uma crise mundial de falta de insumos. E eu acredito que esse apagão no país Xing Ling ele é muito proposital para gerar esta crise de âmbito mundial. Eu acredito nisso.